Fala, fiel torcida, tudo bem com vocês? Vamos repercutir aqui as últimas notícias do Timão, a possível vinda do jogador Pogba aí, ex-jogador da Juventus, para a camisa do Timão. O que vocês acham disso? Quero deixar aqui os créditos totais ao canal Sport Center ESPN e coloca aqui nos comentários aqui o que vocês acham dessa possível contratação do Timão. Como é que surgiu essa história do Pogba no Isso. Corinthians? Luva de pedreiro, não é sacanagem. Olha aí. Uma declaração que deixou a torcida corintiana mais que agitada. Tudo aconteceu quando o meia francês Paul Pogba, em ligação ao influenciador Luva de Pedreiro, durante o programa De Noite com Danilo Gentili, foi questionado, em tom de brincadeira, quanto custaria para ele vestir a camisa do Corinthians ao lado de Memphis Depay. Pogba respondeu que nada, que jogaria de graça no Corinthians. A página do programa repostou o momento e Pogba voltou a comentar com reações positivas. Ele está livre no mercado depois de rescindir o contrato com a Juventus. Tudo aconteceu porque em setembro do ano passado, o meia testou positivo para o uso de testosterona. A Agência Mundial Antidopagem denunciou o jogador e o Tribunal Antidoping da Itália o condenou com pena máxima de 4 anos. Pogba recorreu na Corte Arbitral do Esporte e conseguiu reduzir a punição em 18 meses, prazo que se encerra em março de 2025. Campeão do mundo em 2018, ele só vestiu as camisas profissionalmente do Manchester United e da Juventus. Para atiçar ainda mais a fiel torcida, o francês de 31 anos postou nesta quinta-feira nas redes sociais uma foto treinando na academia com uma camisa do Brasil e a legenda Loading, em português, carregando. A postagem, claro, foi invadida por corintianos pedindo a vinda do jogador para o Brasil. Até o momento, o Corinthians não se pronunciou sobre o assunto, mas no que depender da vontade do jogador e da torcida, Pogba pode vestir a camisa corintiana em 2025. E deu tão certo a contratação do Memphis, não é, Mari? Nossa. E para ele poder fazer também o papel aqui de agente, né? Pode vir, confia, olha o que está acontecendo comigo. Porque teve, não é, o Vladimir Bianchini tá conosco, né? Aí é atacar por todos os lados. E o Memphis pode ser alguém que ajude nessa contratação, não é, Vlad? Exatamente. O Memphis, para quem não sabe, jogou com Pogba no Manchester United, então eles têm uma longa amizade já de anos. E o que acontece? O Memphis é um jogador que tem falado com vários jogadores da Europa a respeito do Corinthians. O próprio presidente Augusto Melo, quando eu entrevistei no final do mês passado, ele disse que o Memphis tem feito meio que esse papel assim, de relações públicas, de contar para o pessoal, para os amigos dele do mundo da bola, olha como é legal aqui o Corinthians, a estrutura, a torcida e tudo mais. Até quando a gente trouxe a notícia de que o Sérgio Ramos negociou no meio do ano com o Corinthians, um dos jogadores que conversou com o Sérgio Ramos a respeito do Corinthians foi o Memphis Depay. Então, assim, essa questão da propaganda positiva do Timão para a Europa, o holandês tem feito muito bem. Lembrando que o Pogba tem uma agente brasileira, Rafaela Pimenta, que cuidou de muitos jogadores grandes como Ibrahimovic, também o Haaland. Ela trabalhava com o Mino Raiola, que faleceu. Ela é atualmente a presidente da empresa, cuida de tudo. Eu até tentei entrar em contato com ela para conversar, quem sabe até tirar alguma informação, mas ela disse que não iria falar sobre o assunto, não quis dar mais detalhes, apenas disse que ainda cuida do Pogba na carreira dele e tudo mais. O francês que é casado com uma boliviana, então a gente sabe que tem uma proximidade aqui. Pode ser que ele queira, quem sabe, conhecer um pouco mais do futebol brasileiro. Esteve aqui na Copa do Mundo de 2014, é muito fã do futebol brasileiro, já disse em entrevistas, inclusive, que gosta dos jogadores, curte também a carne brasileira, falou para o João Castelo Branco uma vez, acho que ou para a Nathalie Gedra, não lembro exatamente para qual dos dois repórteres da ESPN, que ele adorava picanha, churrasco, guaraná, outras coisas brasileiras. Então, assim, é uma possibilidade. O problema é a questão como a gente trouxe em relação à parte financeira do Corinthians, que vai ter uma redução de custos de 20% no ano que vem. Então, para fazer uma operação desse tamanho, o Timão teria que buscar uma parceira, como foi a Esportes da Sorte no caso do Memphis Depay. Tem a vantagem de não precisar pagar uma transferência, porque o Pogba está livre no mercado. Mas aí precisaria que a patrocinadora, no caso, pagasse boa parte dos salários. O que eu apurei até o momento com a diretoria é que não existe nada concreto, nenhuma conversa com o jogador francês.
Memphis, mas vamos aguardar, né, os próximos capítulos. Quem sabe a gente tem até uma novidade aqui no Timão na próxima semana, no próximo mês. O certo é que ele só volta a jogar em março, então muita água ainda pode rolar, né, Bruno e Mari? Calma, né? Também porque é isso. Tem a questão da punição dele que ainda está vigente. Obrigada, viu, Vlad? A gente tem os números, então, do jogador nas últimas 3 temporadas pelos clubes, né? Então, em 2021, 22, 22, 23, 23, 24. Claro que com esses números despencando como titular e também nos gols, né? Na temporada 21, 22, com 27 jogos, 21 como titular, apenas 1 gol e 9 assistências. Então tá aí há 2 anos sem conseguir fazer, mais de 2 anos sem fazer gol. Chega nessa época que os times começam a se preparar para a próxima temporada, todo o movimento em rede social ele é observado, ele é analisado. E eu acho que no do Corinthians ganha muita força pela presença do Memphis. Sim. Que é porque o Memphis, ele fala em entrevistas, né, Marra, como ele tem conversado com outros jogadores, até para falar sobre a dificuldade do campeonato, o pessoal com curiosidade, porque realmente, eu sei que é só dar um Google, mas para alguns isso é muito difícil, né, de conhecer, de entender como é o campeonato, precisam ouvir de outros jogadores. E o Memphis acaba sendo talvez também esse... Cartão postal disso. Um cartão postal, pode ser. Então sim, não tenho a menor dúvida, né, porque ele é um jogador muito conhecido. Bom, o Memphis também jogou no Manchester United, né, por exemplo, né? Com esse link recente com o Pogba, né, que também jogou no Manchester United. E ele é, sim, um cartão postal, é um cara que vai ser visto, vai ser perguntado, então, um jogador de seleção, né, um jogador de Copa do Mundo, jogador do Atlético de Madrid recentemente. Assim, os números do Pogba em relação a gols, eles nunca foram uma grande referência. Uhum. Ele não é um grande artilheiro, é um jogador de poucos gols na carreira. Mas... tem outras métricas, né? Métricas não, tem outras valências dele que são muito relevantes. Ele é um jogador que ele toma conta do meio campo, é um jogador dono do meio campo. E a passada larga dele faz com que o time vá ganhando espaço para jogar no campo do adversário. Para mim é um jogador muito acima da média, e um jogador espetacular, eu diria. Só que tem muito tempo que a gente não vê, né? No futebol... Tem que ter um mas, né? Nunca vai ser um... Cadê a vírgula? Mas... porque se não tivesse o mas, a gente talvez não estivesse falando do... né? O tempo de inatividade e o... dele aqui, né, no Brasil, né? Como tinha um mas para o Memphis, claro. E o Memphis passou por cima desse mais. Agora, assim, ele é um cara que depende muito do interesse. Lembra daquela briga dele com o Mourinho? Ali ele já estava largando, sabe? Assim, não queria ficar ali mais, já estava meio assim, vou bater de frente com esse cara mesmo, tá. Agora, com interesse e, de novo, né, voltando a jogar, porque é um atleta profissional, precisa de jogo, né? Não tem como. Voltando a jogar, é espetacular. O que você acha, Geilson? Pô, tá maluco, sou suspeito. Gosta? Gosto. Porque o Pogba é uma figura pro futebol mundial maior que o Memphis, não é? Pô, ele é... maior, né? Cara, o Pogba é absurdo. Mas é aquele cara também que a gente fala assim, mas se não tivesse acontecido, mas ele, quando ele... não, mas... Ele tem alguns massas, assim. A questão do Pogba, pra mim, quando ele vai voltar, né? Quando ele volta pro United ali e tudo mais, quando tava ele sai do United, né? Do United vai pra Juve, aí na Juve ele destrói, e aí depois, enfim, ele acaba voltando. É aquela questão de se provar, sabe? Vou sair daqui de graça, eu tava aqui, vocês não me deram o devido valor. E eu lembro também da mesma situação do Lukaku. O Lukaku também, que sempre tem que voltar pra Premier League e sempre se arrasa. Até fazendo bons gols e tudo mais, mas enfim, se arrasa. Cara, mas o Pogba, pra mim, eu sou muito suspeito, sou muito fã. É um cara que, até na época que eu brincava ali, nas peladinhas, ver um cara daquele tamanho jogando no meio campo, com a técnica, o talento dele, é brincadeira. O cara que, trabalha com as 2 pernas muito bem, tem drible, tem força física, como o Marra falou, de potência de passada larga. Então, seria uma oportunidade única. Imagina tu ver o Pogba jogando aqui no Brasil, cara. Não tem nada de negativo para falar. Não tem nenhum mas você não tenho mais. Não tenho mais. E depois a gente conversa. Não tenho mais. Eu não tenho mais. Vem jogar. Não importa. É o Corinthians, sei lá, qualquer outro time, enfim. Há tempo sem jogar, tal, não importa. Não tenho nada. Não tenho mais, não. Não tenho vírgula, não. Tá doido. Pogba.
Porque quando a gente mostrava os números do Memphis, você lembra? Os números também não eram animadores. A gente Mas falava- é outro acima da média também. Também, não, então, mas era uma contratação arriscadíssima. Na época, eu não teria feito a contratação e teria errado. Porque é impressionante o que o Memphis está fazendo. A gente conversou, Não é? a gente conversou. E A aí, identificação. Só trazendo aqui para os fãs de esporte, esses caras, quando eles pegam na bola, é a minha impressão. Aqui no futebol brasileiro, é como se o jogo ficasse em câmera lenta. Sim, Todo mundo tá jogando num ritmo de correria, de 2 toques, 3 toques na bola. Alguns querendo acelerar o jogo, quando não é para acelerar. Outros até com receio de ficar um pouco mais com a bola. O Memphis, eu lembro lá, foi contra o Racing, que tinham 6 marcando ele, e ele dá a bola no Yuri Alberto, se eu não estou enganado. Para mim, a Jogou bola... aqui, né? É. Isso. Na hora que a bola vai no pé do Memphis, para mim ficou em câmera lenta. Ele vai, dá o corpo pro cara escorar, traz com a perna esquerda, volta, dá na perna direita, aí ele acha o Yuri Alberto sozinho. Tinham 5 em cima dele. Então, para mim, esses caras são acima da média, são muito diferentes. Então, não importa, eu não tenho vírgula nem mais, não. Se o Pogba quiser vir para cá, pelo amor de Deus, venha. Venha porque eu quero te assistir. É muito doido como é o futebol brasileiro, né? Se esse negócio for feito, a gente aqui buscando na linha do tempo, né? Aí o Luva de Pedreiro tava no Danilo Gentili, aí ele fala com o Memphis, aí o Memphis conversa com o Pogba e ele vem pro Brasil. Olha que loucura. Já pensou? Isso Ali. pode acontecer, né? Pois bem, seguimos o nosso Sport Center com menos... Fala, fiel torcida. Será que aí teremos a ajudinha aí de Memphis Depay fazendo aquela chamadinha assim, ó, o parceirão Pogba aí para vir para a camisa do Timão? Aí a mídia rasga informações. Confesso, não acompanho o futebol de Pogba, não conheço muito bem, mas a mídia rasga elogios para o jogador, dizendo ser um ótimo meio-campista aí, dominador de campo. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, não se inscreveu ainda no nosso canal, vou pedir para você, corre lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias atualizadas do nosso Timão. Fique com Deus, uma ótima sexta-feira para vocês e até a próxima notícia.